Boa tarde, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo a todas as irmãs. Estou aqui fazendo esse vídeo, o Senhor eles têm me chamado a fazer este vídeo para estar falando com as irmãs sobre um assunto muito importante, que é a intercessão. O grupo Agraciadas, quando o Senhor ele entregou esse grupo, quando o Senhor me deu a direção de estar montando esse grupo, era para estar unindo mulheres, para que através da palavra do Senhor, que nos edifica, porque a primeira coisa que nós temos que entender, que o poder não está no pregador, o poder está na palavra de Deus. Então esse é o foco do grupo, a gente entender que há um poder transformador, que purifica, renova, transforma a nossa vida, que nos converte dia após dia, que é luz para os nossos pés, que nos santifica dia após dia, porque ela é verdadeira e esta é a palavra de Deus. Então que nós venhamos sempre ter em mente que o poder ele está na palavra do Senhor. Então quando o Senhor ele colocou ao meu coração de estar montando esse grupo Agraciadas, foi para que nós pudéssemos cada dia mais sentir, ansiar por esse desejo de buscar direção através da palavra de Deus, que pudéssemos partilhar uma com as outras, né? Aquilo que o Espírito Santo nos revela através da tua palavra, em nome de Jesus, e que também houvesse uma comunhão entre as irmãs. No grupo Agraciada nós apresentamos vidas, né? Muitas irmãs elas entram em contato, pedem orações, intercessões por causas, por vidas, por área de libertação, por área de cura, principalmente, né? Tem muitos pedidos de cura nesse grupo. Isso é uma bênção, irmãs. A palavra do Senhor ela diz que nós devemos sempre estar em oração um pelos outros, em vigilância. Mas o que o Senhor ele tem ministrado ao meu coração para passar para as irmãs é a responsabilidade da intercessão. A intercessão ela é bênção, mas também existem muitos perigos espirituais. Quando estamos intercedendo por vidas, estamos trazendo batalhas, estamos entrando dentro de batalhas espirituais. E existem batalhas a quais não estamos preparados para entrar. É necessário a gente verificar, é necessário a gente se analisar, buscar direção no Senhor se há um preparo espiritual para entrar em determinadas batalhas. Isso não significa que não devemos orar um pelos outros, que não devemos orar pelas causas, pelos nossos familiares, né? Por aqueles que muitas vezes nos pedem oração. Mas isso significa que devemos estar em vigilância. Quando esse grupo ele foi formado, o primeiro propósito ao qual o Senhor entregou meu coração é fechando as brechas. A palavra que estava lá em Efésios capítulo 4, no versículo 27. Eu estou até aqui em Efésios capítulo 4, versículo 27, que vai dizer: não deis lugar ao diabo. Então o tema foi fechando todas as brechas. Por que fechar as brechas? Porque existe uma retaliação contra as nossas vidas. Quando nós nos aprofundamos a buscar mais no Senhor, ansiamos em buscar mais a presença do Senhor, já sabemos que naturalmente haverá um adversário que vai estar constantemente lutando contra as nossas vidas. Isso é real, isso é para todos. Todo cristão vai sofrer lutas, perseguições, vai ter perseguições malignas, né? O inimigo vai se levantar contra a nossa vida para nos fazer parar, para nos tirar da graça, da presença do nosso Senhor. Então nós sabemos que quando buscamos a Cristo, o próprio Senhor ele já diz: pega a tua cruz e me siga. Então haverá aí um caminho estreito, né? Um caminho estreito a qual devemos andar. Mas devemos confiar no nosso Senhor, porque nesse caminho o Senhor está conosco o tempo inteiro. Quando confiamos no Senhor, quando foi Ele que te chamou, saiba que nesse caminho o Senhor Ele te sustenta, Ele te guarda. Por isso que Deus Ele nos diz: não temas que eu estou contigo e não te assombres que eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. E no versículo 13 Ele vai dizer: não temas que eu te ajudo. O Senhor Ele é aquele que Ele nos assiste. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas, leva ao Pai com gemidos inexprimíveis. Então, se o Senhor nos chamou, não devemos temer, mas confiar naquele que nos chamou. Mas isso não significa que devemos andar de qualquer forma, de qualquer maneira. É necessário que haja uma mudança, uma renovação de mente. É necessário que nós venhamos nos revestir constantemente. Porque a própria palavra vai dizer aqui: não deis lugar ao diabo. O diabo é adversário das nossas almas. Ele é adversário da nossa vida. Ele está constantemente ao derredor procurando alguém que ele possa tragar, que ele possa ceifar.
Então nós devemos estar constantemente buscando no Senhor para estar o quê? Fechando as brechas que são abertas através de tantas coisas nas nossas vidas, que pode dar lugar para que o inimigo ele venha habitar e ele venha ali fazer um estrago. Então, intercessão, irmãs, é necessário que haja um revestimento. O que eu estou passando no grupo, há muitos pedidos de orações, mas as irmãs que não se sentem preparadas para estar entrando nesta batalha, ora a Deus, né? Ora a Deus, mas não entra, tá bom? Não entra. No grupo tem intercessoras. Intercessão também é um chamado, porque o Senhor, ele sustenta, o Senhor, ele derrama uma capacitação do alto, um revestimento, uma autoridade no mundo espiritual, para pessoas que são chamadas para intercessões. Então essas intercessoras, elas estão em constantes orações, porque o próprio Espírito, ele motiva isso no coração, no interior dessas intercessoras. E essas intercessoras, elas sabem o peso, o tamanho das lutas que carregam para poder fazer essas intercessões, né? Clamam, colocam os joelhos, orando por vidas necessitadas. Então há sim um levante, há uma retaliação. Quando essa retaliação ela vem sobre as nossas vidas, é necessário que venhamos estar preparados, né? Então existe um preparo espiritual. E essas intercessoras, quando são intercessoras enviadas, chamadas por Deus, elas já têm esse discernimento de que é necessário estar sempre fechando as brechas, é necessário estar sempre buscando um revestimento espiritual. São pessoas de oração, pessoas que estão sempre jejuando, sempre se consagrando, sempre buscando direção à palavra de Deus. Então, irmãs, é necessário se analisar para não entrar em guerras a quais não está preparada para entrar. O grupo Agraciadas, o Senhor, ele colocou para um revestimento, é para todos, para que todos nós venhamos compreender que somos sim um corpo de Cristo e que somos, tanto que um dos temas abordados aí nas nossas orações às segunda-feiras é cura através da palavra. A palavra de Deus, ela tem poder para nos curar. Através da palavra de Deus nós somos curados, nós somos renovados e o Senhor, ele vai nos preparando dia após dia para a tua vinda. Porém, tem pessoas que ainda têm cicatrizes tão profundas, que não estão preparadas para entrar em algumas batalhas. E é necessário ter uma análise espiritual para isso. Tem muito a oferecer. Todos nós, como corpo de Cristo, temos muito a oferecer. Nós temos que ter em mente, do primeiro processo de cura, é você entender que você é importante para o reino de Deus. O primeiro processo de cura é você entender que Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Isso está na palavra do Senhor. E ele veio para trazer graça, para trazer salvação, para que a gente saiba e confie naquela palavra que o Senhor nos deixou, que no mundo havereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Senhor, ele venceu o mundo pela minha vida e pela tua vida. Ele pagou um alto preço pelas nossas vidas, mas devemos buscar um revestimento no Senhor, e para isso é necessário renúncia. Toma cuidado por entrar em batalha se ainda há brechas no meio do caminho, se ainda há renúncias que é necessário ser feitas. Porque para que venhamos entrar em batalhas espirituais, é necessário que não estejamos mais em algumas práticas das obras da carne. Temos que ter muita vigilância. Mas o grupo, ele traz muitas edificações, irmãs. Então, se você, irmã, não se sente que está preparado para poder entrar em algumas batalhas espirituais de oração, porque o mundo espiritual, ele é real, tá? Essa noite eu tive uma experiência muito forte, já tive muitas experiências muito fortes na área espiritual, e algumas coisas já relatei para algumas pessoas, outras não. Antes eu não tinha tanto entendimento com muitas coisas que acontecia, mas em tudo o Senhor, ele foi me livrando, e muitas coisas eu aprendi com Deus. Eu aprendi com o próprio Senhor, lendo a palavra do Senhor, buscando direção no Senhor. Então muitas coisas espirituais que aconteciam comigo, que eu não entendia, e são vários testemunhos, né, que já aconteceu no mundo espiritual, e o mundo espiritual, ele é muito real, E essa noite, muitas vezes o Senhor, ele entrega sonhos para o meu esposo. E muitas vezes, quando o Senhor entrega sonhos para ele, o Senhor confirma através da minha vida, e às vezes até através da vida do meu filho. E o Senhor, logo pela manhã, ali de madrugada, início da madrugada, acho que umas 5, 4 e poucas da manhã, por aí, meu esposo estava ali sendo tomado por pesadelos, né, por sonho, eu já percebi.
Muitas vezes acontece isso e Deus já me dá discernimento. Eu não acordo ele. O discernimento que o Senhor me dá é para orar e repreender. Então, toda vez quando eu vejo que tá acontecendo alguma coisa e eu percebo, o Senhor já fala para mim que tá acontecendo algo ali no mundo espiritual, uma batalha no mundo espiritual, que a batalha no mundo espiritual acontece, e aí o Senhor, ele já me desperta, olha, põe as suas mãos e ora. E aí eu coloco as minhas mãos sobre ele, eu já começo a repreender em nome de Jesus, já começo a orar e a interceder. E irmãs, não dá 2, 3 minutos, ele desperta. Ele desperta, aquele mal sai em retirada em nome de Jesus. E ali depois ele senta comigo e aí ele vai relatar o que acontece. Algumas vezes ele me relata, outras vezes ele não me relata, mas o Senhor me confirma, que o Senhor me entrega um outro sonho, e quando eu vou conversar com ele, porque eu sempre converso com ele, a Bíblia vai dizer que o homem, ele é a cabeça da casa. Então nós mulheres temos que ter um diálogo com nossos esposos. Muitas vezes a gente tem coisas que o Senhor mostra para nós que não mostra para o esposo, mas é necessário nós pedimos até direção para o Senhor com o que nós levaremos ao nosso esposo, né? O que nós levaremos para ele? É necessário que haja um discernimento. Mas muitas vezes eu vou conversar com meu esposo, a gente, graças a Deus, tem um diálogo, tem bastante diálogo, e aí ele pega e relata para mim que o sonho, que ele teve um sonho parecido, e muitas vezes se confirmam, né? É uma confirmação. E esta noite ele teve um pesadelo, é mundo espiritual, ataque maligno, batalha espiritual. E assim que ele saiu para trabalhar, depois passou um tempo, aí eu vim ter o mesmo, não o mesmo pesadelo que ele, mas de uma outra forma. E ali eu não consegui ver o rosto desse demônio, mas eu consegui perceber, porque ele passou me beirando, né? Eu vi a sombra preta, mas ali eu tive a sensação que ele era muito grande, ele era enorme, ele era muito grande. E quando eu acordei, o Senhor acordou já me entregando muitas palavras. Então, no decorrer desse dia, o Senhor está me entregando muitas palavras. E todas as palavras é que a igreja, ela deve se revestir espiritualmente. Há algo muito, muito sério no mundo espiritual vindo sobre a vida de todos aqueles que servem ao Senhor, sobre a igreja de Deus. E há muitos que estão na casa do Senhor, buscam o Senhor, mas estão despreparados. Não estão vigilantes, assim como a parábola das 10 virgens, que vai dizer que 5 elas estavam em vigilância e 5 não estavam vigilantes. 5 eram prudentes e 5 elas eram nécias. Assim está hoje na casa do Senhor. Muitos estão fazendo a obra do Senhor, colocando a mão do arado de qualquer jeito, sem um revestimento espiritual. Não há uma vida de oração, não há uma vida de jejum, de consagração, não há uma vida de leitura da palavra de Deus, mas estão ali colocando a mão no arado, sem procurar um revestimento espiritual. E isso é muito sério, isso é muito sério. O Senhor, Ele nos chama, todas nós, à presença do Senhor, mas a palavra do Senhor vai dizer que muitos são chamados e poucos escolhidos. Não devemos nos orgulhar pelo chamado. O que está acontecendo hoje é muito orgulho pelo chamado. É muitas demonstrações de dons e talentos, mas muitos estão se esquecendo que dons e talentos vêm do alto e para o alto Ele retornará. E o que será da nossa vida? Todos nós vamos de ser julgados, todos nós seremos julgados, todos nós passaremos pelo julgamento. Então eu não posso ficar focado com o chamado, ou que todos vejam o meu chamado, ou que todos vejam e contemplem o talento, os dons que Deus me entregou, e não me preocupar com o meu revestimento espiritual, porque dons e talentos são entregues com um propósito, e o propósito não é exibicionismo não, como está acontecendo hoje em dia. Muitos estão usando os dons e os talentos que Deus derramou, que Deus entregou para exibição. E não é isso que Deus requer das nossas vidas, não. Os dons e talentos são derramados com um propósito. E esse propósito é alcançar almas para o reino de Deus. Devemos estar vigilantes, irmãos. Em Efésios capítulo 6, o Senhor passou um propósito de 3 dias de revestimento espiritual, onde vamos estar entrando em oração à meia-noite em busca de revestimento espiritual, fechando as brechas, buscar esse revestimento do Espírito, clamar ao Espírito Santo que venha fechar todas as brechas, há brechas que a pessoa ela sabe que ela está dando, e há brechas que a pessoa ela ainda não teve a percepção que aquilo ali é uma brecha.
Então nós devemos entrar em oração com o Espírito Santo para que ele possa revelar quais são essas brechas e que ele possa edificar os muros e fechar essas brechas. Em nome do Senhor Jesus, quando entramos em oração, estamos fechando brechas. É necessário entrar em oração com o coração sincero, na presença do Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Porque a Bíblia fala que aquele que se abriga no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. Só haverá descanso para a nossa vida, só haverá descanso para a vida daqueles que se escondem no esconderijo do Altíssimo. Então é necessário um despertamento da igreja. Em nome de Jesus, irmãs. Em Efésios capítulo 6, vai falar sobre a armadura de Deus, a partir do versículo 10. E eu já passei uma mensagem esta manhã, falando um pouco em cima desta palavra, aquilo que o Senhor ele me entregou pela manhã, o meu coração. O Senhor me entregou esta palavra aqui para o grupo Agraciadas. O Senhor também tem me entregado a palavra para um outro grupo, né, de intercessoras, que a missionária Neide está à frente, a qual eu faço parte. E o Senhor também tem me entregue uma palavra à igreja, a qual eu congrego. E eu vou estar entregando essa palavra a qual o Senhor ele tem me entregado neste dia de hoje. Aqui no versículo para as graciadas, né? Aqui no versículo 18 vai dizer, com toda, versículo 17, para que haja um entendimento maior. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Glória a Deus. Aqui está falando do capacete da salvação. O capacete é algo que nós colocamos na nossa cabeça para proteger a cabeça. Sabemos que Satanás ele lança dardos inflamados sobre a mente daqueles que servem e daqueles que não servem ao Senhor. É necessário que haja um revestimento na nossa mente. Foi falado segunda-feira sobre a renovação da nossa mente em Cristo. Nós devemos ter certeza da nossa salvação. Se eu não tenho certeza da minha salvação, algo está errado com a minha vida espiritual. Tem que buscar direção no Senhor, porque o crente que serve ao Senhor, ele tem que ter certeza da salvação no teu coração. Você tem que ter certeza que a tua morada não é aqui, que há uma morada reservada, mas aqui estaremos até quando o Senhor permitir. Quando o Senhor permitir estarmos aqui, nessa terra terrestre, porque o Senhor ele tem um propósito com a minha vida e com a tua vida. Mas enquanto estamos aqui, temos que estar procurando buscar direção no Senhor em revestimento espiritual. Temos que estar em vigilância. Temos que estar procurando direção com o Senhor para que nós possamos se alinhar ao propósito que Deus tem na nossa vida. Porque há muita gente confusa e perdida dentro da igreja, sem saber, sem compreender qual que é seu chamado, sem ainda que haja um despertar. E eu vou falar para os irmãos, eu também, um tempos atrás, eu também estava assim, ainda não tinha um direcionamento. Embora o Senhor ele já havia se revelado a mim através de sonhos, o Senhor me dava muita direção através da tua palavra, mas ainda existiam muitos anseios e muitas dúvidas em meu coração. E a dúvidas, os anseios, ele impede de que nós venhamos ouvir a voz do Senhor. E impede que nós venhamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Então, quando você tem dúvida, quando você tem anseio, quando você tem medo de vivenciar aquilo que Deus já tem predestinado, preparado, entregue para a tua vida, o medo, o anseio e a dúvida, ele impede que o Espírito Santo te desperte para o propósito que Deus tem na tua vida. Então é necessário que a gente venha buscar, pedir direção ao Senhor, para que a gente venha se encontrar espiritualmente, entender qual que é esse caminho. Nós sabemos que o caminho é um, e o caminho é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas durante esta caminhada, o Senhor tem um propósito para cada um. Não é somente uma caminhada, tem um propósito. Nesta caminhada, nós temos algo a entregar ao Senhor. Tem algo que o Senhor confiou à minha vida, confiou à tua vida. E o que nós entregaremos ao Senhor, você sabe? Então é necessário buscar esse direcionamento para que haja uma certeza no teu coração. Qual que é o teu propósito com o Senhor? Eu ainda não havia me encontrado nesse propósito. Orando ao Senhor, o Senhor me direcionou aonde nós estamos hoje, eu e meu esposo. Nós estamos no ministério hoje, que eu digo assim, que é bênção de Deus, foi Deus que nos apresentou o ministério ao qual nós estamos, a vida do pastor Genivaldo, missionária Natália.
Porque desde quando nós viemos a esse ministério, eu e meu esposo, o Espírito Santo, ele tem nos ensinado e nos revelado muita coisa. E nós devemos saber de uma coisa: não é o local onde você está inserido. Muitas vezes é como está a sua busca com o Senhor. Porque quando a sua intimidade é com Deus, e não somente com o ministério, não somente com homens, com mulheres, mas a sua intimidade é com o Senhor, a Bíblia vai dizer que todo aquele que é nascido do Espírito, ele é levado de um lado para o outro, e não sabe de onde vem e de onde ele vai. Assim como o vento. Nós temos que ter certeza na nossa mente da intimidade com o Senhor. Busca intimidade com o Senhor, busca direção na palavra de Deus, busca direção através de oração com o Senhor. E o Senhor, ele vai te conduzir. Tudo há um propósito na vida. O Senhor, ele vai te direcionar onde você deve estar. O Senhor vai te colocar onde é necessário você estar. Mas devemos buscar essa direção no Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a vida é um presente, é uma dádiva enviada por Deus. O fôlego da vida foi o Senhor quem lhe deu, para que possa confiar e entregar simplesmente toda a direção da tua vida. Tem gente que entrega toda a direção da vida e vive como uma marionete. E o Senhor não requer isso da tua igreja, não. O Senhor requer um posicionamento. É claro, irmãos, é claro que na caminhada o Espírito Santo, ele vai nos alinhar com pessoas de Deus. Tenha vigilância, pessoas que você sabe que tem caminhada com Deus, pessoas que você vê frutos sendo gerados na vida dela. Tenha vigilância, mas o Senhor vai colocar pessoas nessa caminhada, no meio do nosso caminho, para nos orientar, para que a gente venha se alinhar. Mas a própria Bíblia diz que nós não devemos estar nos alimentando de leite a vida inteira. É necessário um alimento fortificado, um alimento espiritual, um alimento sólido, para que haja um fortalecimento. Senão a vida inteira seremos pessoas fracas, dependentes. E quando aquilo que eu estou depositando, a minha dependência, não estiver mais para me ajudar, o que será de mim? Aprenda a buscar dependência no Senhor, refúgio no Senhor, no esconderijo do Altíssimo, na palavra de Deus, através de oração. Nossa, missionária Leide, mas isso significa que eu não posso pedir uma oração? Isso significa que eu não posso me unir a irmãos? Não, de forma nenhuma. Sim, deve se unir aos irmãos. A Bíblia vai dizer aqui, ó, versículo 18: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia! Nós devemos nos unir em oração, orar um pelos outros, orar por todos os santos e súplicas. Mas no início vai dizer: orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. É necessário sermos vigilantes. Aleluia! Não podemos passar a vida inteira com um sentimento de: eu sou tão fraca, eu não consigo, eu sou tão pequena, eu, que muitas vezes esse eu é cilada, é certo? É Satanás soprando na tua mente. Busca direcionamento no Senhor. Se o Senhor, ele te chamou, se o Senhor te escolheu, a Bíblia vai dizer que é o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Você é escolhida pelo Senhor. Você foi escolhida pelo Senhor para entrar na tua presença, para que sejas revelado o Senhor a ti. Nós somos chamadas, cada uma que estamos aqui fomos chamados. O Senhor vai dizer que não somos nós que escolhemos, é Ele que escolhe cada um de nós. Somos chamadas por Deus. Se acreditamos no Senhor como nosso Salvador, é o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito. Mas devemos estar procurando direção no Senhor, para poder nos alinharmos com a tua vontade, para compreender qual que é o teu propósito sobre a minha vida, o que que o Senhor requer de mim, qual que é, o que que eu preciso renunciar, o que que eu preciso ainda tirar, qual está sendo a barreira no caminho, qual que está sendo a barreira no teu caminho. Minha irmã, é sério que o Espírito Santo tem testificado esta tarde. E se Deus escolheu você para estar vendo esse vídeo, essa direção é para você, não é para o outro, é para você. É para mim que o Senhor entregou a palavra e é para você. É um despertar para a igreja. Qual está sendo a pedra de tropeço no meu caminho? O que que está impedindo o meu caminho? Em nome de Jesus, aleluia. O que que tem impedido? O que tem sido os que fazer? Porque lá em Mateus capítulo 22, vai falar da parábola dos talentos, foi falado nesta manhã no áudio.
E a parábola dos talentos vai dizer que quando o Senhor ele foi chamar os teus convidados, muitos estavam ocupados, muitos tinham o que fazer. Ou seja, não era importante. Aquela ceia, aquelas bodas não era importante. Ali é uma parábola, mas essa parábola está falando do reino de Deus, do reino de Cristo, espiritualmente para a minha vida e para a tua vida. Tem muitos que estão desapercebidos, tem muitos que estão ocupados com muitas coisas. Tem muitos que não têm tirado tempo para orar, para buscar direção no Senhor, para ler, para meditar a palavra do Senhor. Quando chama para um propósito, são poucos que entram. Quando chama para um propósito de jejum, de oração, são poucos que estão entrando no Santo dos Santos, são poucos que estão se humilhando na presença do Senhor. É sério, é sério. Quando o noivo ele chegou, ele não avisou a hora que ele ia chegar, não. Ele simplesmente chegou. E a Bíblia vai dizer que eram 10 virgens. Sabe o que significa 10 virgens? Puras. Eram 10 puras. É a igreja de Cristo. Essas virgens são a igreja de Cristo. Todas têm formosura, têm aparência de virgem. Muitos têm aparência de crente, têm aparência de santo. Mas o Senhor vai dizer que somente 5 estavam preparadas para a vinda do noivo. As outras 5 não estavam. Estavam desapercebidas. E naquele último momento ali, quando ouviu que o noivo estava vindo, as suas luzes já estavam apagadas. Porque não houve vigilância, não houve um revestimento. Não se prepararam. Então aquelas luzes estavam apagadas. E como que o Senhor ele vai reconhecer a face daquele que não entrou na tua presença? Daquele que a luz está apagada. Não tem como o Senhor conhecer nossas vidas. Se a minha luz estiver apagada, não tem como que eu vou me apresentar diante do Senhor? E aí essas foram pedir para outras, não dá um pouco do teu azeite, só que as outras elas eram vigilantes. Elas falaram, não tem como. Porque se eu der para você, pode faltar para nós também. Talvez podiam pensar, mas o noivo já está à porta, já está ao caminho, você já tem azeite, né? Já a lamparina de vocês está acesa, então me dá um pouco desse outro azeite. Gente, haverá um tempo que não haverá reservas. A Bíblia mesmo vai dizer em Amós capítulo 8, 11, o Senhor sempre me entrega essa palavra, o Senhor sempre usa a minha vida para entregar essa palavra para a igreja e usa outras vidas também. Esses tempos o Senhor usou a vida da minha sogra, entregou essa palavra à igreja. É forte. Amós capítulo 8, versículo 11, que vai dizer que haverá um tempo de fome e sede sobre a terra, não fome de alimento sólido, não sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor, procurarão em todos os lugares e não a encontrarão. Isso é muito sério. Eu tenho vigiado para esse momento, porque qual momento é esse? Nós não sabemos, mas nós sabemos que tempos de muita angústia já têm sobrevindo sobre a terra. São muitos que estão ficando doentes da alma, ficando doentes da mente. São muitos que estão desfalecendo. São muitos que estão desenvolvendo uma depressão profunda. Uma angústia profunda. Temos que tomar cuidado. É muito sério. Temos que orar um pelos outros, orar os santos pelos santos. Mas temos que tomar cuidado, tomar vigilância. O Senhor está falando da capacete da salvação. Procura esse revestimento, irmãs, em nome do Senhor Jesus. Se Deus conduziu para você ouvir esse vídeo, em nome do Senhor Jesus, entra nesse propósito de revestimento espiritual. Serão 3 dias de oração às meia-noite. Entra na presença do Senhor, no Santo do Santo, e procura esse revestimento pelo capacete da salvação, pela armadura de Deus. Se lança na presença do Senhor, entrega para o Senhor. Deus, Ele conhece o meu interior, Ele conhece o seu interior. Deus conhece as nossas falhas, Deus conhece os nossos pecados. Deus nos conhece bem mais do que nós mesmos. Porque a Bíblia vai dizer que Pedro achou que nunca ia negar Jesus. Ele falou, Senhor, eu nunca irei te negar. E o Senhor falou assim, não haverá, assim que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. No cantar do galo, tu me negarás 3 vezes. Falei errado. Então Pedro não achava que ele ia negar o Senhor, mas o Senhor já sabia que ele haveria de negar. Deus, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a tua vida. Deus, Ele conhece cada um de nós. Tem gente que fala, eu nunca vou cair, eu nunca vou negar o Senhor. Eu tenho uma fé transbordante. Será, irmãos? Nós temos que ter sim esse pensamento no nosso interior, mas nós não devemos confiar nisso, porque quem confia nisso cai e tomba.
Nós devemos clamar pela graça de Deus, porque sem a graça de Deus não tem nada, não tem fé, não tem eu nunca, não tem nada disso. É a graça de Deus que nos mantém de pé. É a graça de Deus que está me colocando aqui nessa presença. É a graça de Deus que está te colocando aí, na presença do Senhor. É a graça de Deus que está se revelando a nós. É a graça de Deus que está sendo derramada através dessa palavra para que haja um despertar, um avivamento na igreja. E esse avivamento não é toda essa demonstração. E eu não falo isso por criticar, não. Eu não falo isso por criticar, irmãos, de verdade. Porque eu sei que há um mover do Espírito, mas eu sei que hoje em dia está escandalizado. Eu sei que hoje em dia está emocionalizado. A emoção está tomando conta de muitos. E muitos estão se perdendo. E o Senhor vai dizer que nós devemos procurar com zelo os melhores dons para a nossa vida. Devemos procurar com zelo os melhores dons. A palavra do Senhor vai dizer isso. Então que nós venhamos procurar com zelo os melhores dons, porque os melhores dons são dons que vai edificar a minha vida, que vai edificar a vida do meu próximo. Dons que não edificam a minha vida e não edificam a vida do meu próximo, entrega ao Senhor. Deus, Ele fala mesmo. O próprio dom de línguas, o Senhor fala que ele é para edificação própria. Orar em línguas é uma edificação própria. O Senhor, Ele já me agraciou sim com orações na língua dos anjos, já me agraciou sim. E houve um revestimento espiritual muito grande na minha vida e uma transformação em uma área da minha vida que eu estava clamando ao Senhor. Eu senti sim um momento em qual eu fui lançada com a face em terra. Eu senti o tocar dos anjos tocando na minha vida. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, mas naquele momento ali, o Senhor, Ele testificava com o meu espírito que estava tendo ali uma limpeza, uma cura espiritual em uma área da minha vida que era necessária ser curada. E depois o Espírito Santo me revelou qual foi essa área. Ele me mostrou qual foi essa área. Então realmente existe um mover espiritual sim. E ele é real, mas nós não precisamos ficar mostrando isso para um e para outro, para que as pessoas venham nos ver como uma pessoa santa, como uma pessoa santificada, porque não é o nosso próximo que tem que ver a santificação em nós, mas é o Espírito Santo de Deus que está no nosso interior, nos santificando dia após dia. Ele que sabe as sujeiras que há no nosso interior, o que precisa ser limpo e o que não precisa, o que precisa ser limpo e o que precisa ser edificado. É sério, irmãos, a mensagem do Senhor, é sério. Tem coisas que é só eu e o Senhor. Tem coisas que é para edificação da minha vida. Tem moveres que se eu for realizar na frente das pessoas, se não tomar cuidado, existem dons que são derramados, mas que as pessoas se perdem pelo orgulho, pela soberba de querer mostrar para o próximo que é espiritual. E ali está achando que está trabalhando da forma para Deus, que está fazendo para Deus, que está se enchendo de Deus. E muitas vezes já está longe. O Espírito Santo já tem até se retirado. E casa vazia vira casa de demônios. E casa de demônios, demônios operam. E ele é mentiroso, ele é astuto. Ele muitas vezes engana até a pessoa. E a pessoa pensa que está sendo usado por Deus, já não está mais. Já tem algo espiritual ali maligno usando aquela vida. Por isso que nós vemos hoje tantas profecias aí dadas assim, profecias estranhas, esquisitas. Entregando doenças, entregando enfermidades. E muita gente eu recebo. Fala em mistério, fala em língua. A pessoa nem entende o que está sendo falado. Eu recebo. Cuidado. Muito cuidado com quem te abraça, com quem sopra coisas aos seus ouvidos. Toma muito cuidado, irmão. Toda a profecia que lhe foi entregue, ora a Deus e veja se realmente é algo do Senhor. Entrega a tua vida. Toma cuidado. Eu já recebi profecias que eu sei que veio do altar e que realmente se cumpriu. E muitas profecias às vezes não se cumpriu, mas há de se cumprir. Porque não é no nosso tempo, é no tempo do Senhor. Não podemos também virar e falar, olha, a pessoa me profetizou algo e não aconteceu, não era de Deus. Opa, peraí, você ainda nem sabe quanto tempo você tem de vida, você não sabe o que pode acontecer amanhã. Só Deus sabe. Mas tem profecias que são lançadas que o próprio Espírito te mostra que não vem do Senhor, que não é de Deus. Então toma muito cuidado, busca a direção no Senhor, amém? Glória a Deus. Até aqui
me entregou ao Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um, em nome do Senhor Jesus, e que essa palavra ela venha cair numa terra boa, um solo bom, porque quando a terra ela está boa, ela está preparada para receber a semente, essa semente ela gera fruto, em nome de Jesus. Então não deixe que os inimigos eles venham roubar a semente, não deixe que Satanás venha endurecer o solo, mas que esse solo venha estar preparado para receber essa semente que é a palavra do Senhor, e que essa semente ela venha gerar fruto na tua vida e alcançar outras vidas em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus.